bom, pessoal? Estamos aqui então de volta para mais essa nossa aulinha, nosso encontro sobre o mercado financeiro. Hoje nós vamos falar sobre o mercado de câmbio. Espero que vocês gostem. Desde já, eu já peço para vocês darem aquele likezinho, tá? Para que vocês possam me ajudar a divulgar esse vídeo, esse áudio, esses nossos encontros, né? Dando esse like e se inscrevendo no canal, compartilhando, me ajudando a divulgar meu trabalho. Tá legal? Muito obrigado então. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o mercado de câmbio. De maneira simplificada, o mercado de câmbio, para a gente poder entender um pouquinho do mercado de câmbio, a gente tem que entender que existem alguns elementos que atuam nesse mercado. O primeiro elemento, logo de cara, são quem? São os produtores de divisas. Quem são esses produtores de divisas? São aqueles que trazem riqueza, né? Trazem grana para dentro do mercado. São eles os exportadores, ou seja, eles, como eles entregam o produto no exterior, eles trazem dinheiro para cá, eles trazem divisas. Tá? Os tomadores de empréstimo, que são aqueles que são empresas que financiam empréstimos para pessoas ou outras empresas que estão em outro país, ou seja, eles levam dinheiro nosso para um outro país. Então são aquelas pessoas que vêm aqui, pegam empréstimo através de uma empresa fomentada, autorizada pelo Banco Central, contrai o empréstimo e leva para lá, para fora. Né? Então a gente ganha então o direito de cobrar uma grana que foi cedida para eles e vai ser paga com juros diante de um mercado já transacionado. Tá? Os turistas estrangeiros que vêm aqui trazem o dinheiro deles para circular aqui no nosso país, e para isso passa por um processo de conversão e que faz com que haja então circulação de maior ou menor de dinheiro de acordo com a quantidade de grana que seja investido dentro do gasto de turismo. O turismo ele é um potencial tomador, vamos dizer assim, captador de recursos financeiros do exterior. Tá? A outra são os investimentos do exterior. São empresas que estão aqui no país, e que precisam, como é que eu vou dizer assim, investir, tá? Ter investimentos, e aí elas captam recursos que vêm do exterior. Elas estão aqui, mas são empresas multinacionais, transnacionais, globais e tal, que elas precisam fazer com que haja ingresso de recursos para que ela possa crescer aqui dentro. Tá? Então vem esse aporte de dinheiro de fora que faz com que haja investimento aqui. Outra também é o seguinte, é o recebimento de royalties no exterior. Ou seja, primeira coisa logo de cara, né? O que é royalty? Royalty é uma importância, é um valor cobrado pelo proprietário de uma marca, de uma patente, enfim, de algum capital intelectual, tá? E que cobra dessa pessoa franqueada pelo direito de uso de comercialização. Tá? Então, alguém daqui que está permitindo que seja emprego essa marca, essa patente, enfim, lá fora. Tá? Então, são essas as captações, os ingressos de dinheiro aqui dentro do país, e que faz parte desses elementos de mercado de câmbio. Esses são os produtores de divisas. Mas também tem aqueles que são necessitados de divisas. Por exemplo, são aqueles caras que estão devendo dinheiro, tá, em moeda estrangeira. No nosso caso, por exemplo, a gente deve dinheiro para outros países, com os bancos de outros países, tá? E essa dívida é feita na moeda lá que foi contraída, né? O dólar, o euro, não importa, mas são devedores em moeda estrangeira. Então esses devedores eles precisam de dinheiro para poder pagar essas dívidas. Os importadores, ou seja, se eles compram bens e serviços, tá? Ou bens de consumo, ele tem que o quê? Pagar. Então esses importadores, tá, que trazem os bens, eles jogam para fora do país o que? Divisa. Tá?
Outra coisa, investimentos no exterior. Ou seja, eu tenho aplicações na Bolsa de Valores de Nova York. Tá? Então, para eu comprar, por exemplo, ações na Bolsa de Valores de Nova York, eu preciso vender, aliás, eu preciso jogar dinheiro nosso, tá, para a Bolsa de Valores de Nova York. Então, esse processo tem que passar por uma conversão e que vai fazer com que esse dinheiro saia do país. A outra coisa é o seguinte, são os turistas brasileiros que vão para o exterior. Ora, a moeda, por exemplo, vai para os Estados Unidos, vai para lá, para a Disneylandia, lá para Orlando, né? Então, o dinheiro brasileiro ele tem que ser convertido em dólar para ser gasto lá. Então, é o dinheiro daqui que está saindo para lá, em formato de dólar. Tá? Outra coisa, pagamento de royalties do exterior. Então, quer dizer que esses recebimentos que acontecem no nosso caso, para eles também acontecem. Eles podem ter também marcas, patentes e outras coisas mais, e que aí esses royalties são cobrados e nós temos que pagar. Então sai daqui para pagar lá no exterior. Lembrando que essas empresas que fazem esses pagamentos de royalties ou recebimentos de royalties, tá? Elas são registradas no Banco Central, no Bacen. Tá? E essas empresas devem informar sempre quem? O valor efetivo total, chamado de VET, tá? Que é o valor desse pagamento que está sendo feito, ou desse recebimento. E extratos, recibos para cada uma dessas transações feitas. Deve ser feito todo esse processo, para que haja um controle aí do governo, por uma questão de balança comercial, balança de pagamentos e outras coisas mais. Surge a figura então do câmbio, e aí a gente pode ter as duas modalidades, que é o câmbio fixo e o câmbio flutuante. O câmbio fixo, ele é marcado pela intervenção do Banco Central nas reservas de moeda estrangeira dentro do país, para manter a cotação dessa moeda. Por exemplo, a gente andou uma época que tinha uma inflação muito alta lá na década de 90, né, de 1990, em que a gente chegou a uma média de 1000%. A inflação era tão alta que chegava a 1000% ao ano. E então, o dólar ele era extremamente valorizado em relação ao, na época, cruzeiro, ou cruzado, um dos dois. E então, como é que o Banco Central fazia? Ele lançava dólar no mercado para fazer com que o valor do dólar caísse, tá? Ou pelo menos se estabilizasse, de modo a tentar conter um pouco a inflação, porque a nossa inflação já estava dolarizada e a gente não notava isso, tá? E então, o que acontecia com isso? As reservas de dólar, de moeda estrangeira do Banco Central estavam sendo queimadas por conta disso. Todas jogadas no mercado para poder tentar equilibrar o valor da moeda estrangeira, de modo a impactar o mínimo possível, tá, nos preços para importação e para exportação. Bom, com isso, as nossas reservas, como já disse, iam todas sendo torradas pelo Banco Central. Depois do plano real, a modalidade cambial passou a ser flutuante, ou também chamada volátil. Essa modalidade de câmbio, tipo de câmbio, tá? Ela não gera impacto no saldo das reservas. Por quê? Embora haja intervenção do Banco Central, mas dessa vez a intervenção ela é no mercado, não mais nas reservas. Tá? Então o Banco Central ele intervém de maneira a reduzir o mínimo possível a lei de oferta e procura, né? e tentar, vamos dizer assim, ajustar, né, a balança de pagamentos que está desequilibrada. Existe um desequilíbrio na balança de pagamentos, mas ele tenta ajustar isso através das políticas cambiais aí,
política monetária, cambial que o governo vem trabalhando. Bom, a taxa de câmbio é determinada por quem? Pelas forças do mercado. Tá? Oferta e procura, principalmente. Vai ler oferta e procura. E outra, não há competitividade entre as moedas estrangeiras e a do país. Ou seja, cada uma tem o seu valor e pronto. Ele não, a paridade já está feita. Então, o Banco Central não tem interesse, tá, em gerir essa competitividade monetária. Surge então a transação de intermediação dentro do câmbio. Essas intermediações, elas são realizadas por uma sociedade corretora. São empresas, tá, que estão habilitadas, tá, a fazer com que as transações, sejam elas de importação, de exportação, de pagamento de juros do exterior, elas sejam bem, vamos dizer assim, atrativas, tá, para o cliente, de modo que elas venham trazer o melhor negócio, as melhores taxas, efetuar o melhor pagamento, o melhor fechamento do câmbio, enfim. Essas sociedades, elas são prestadoras de assessoria administrativa nas operações de comércio, de importação, exportação, pagamento de juros, etc. Tá? Dentro do valor que dessas taxas, né, de câmbio, tem lá um percentualzinho lá que é a remuneração dessas corretoras. Tá? Um outro elo desse processo todo de câmbio cambial, tá, são os bancos. E não é qualquer banco que pode operar. Eles precisam de uma autorização prévia do Banco Central. E o Banco Central, ele tem uma prefixação dos limites de operação passadas para esse banco. Ora, cada uma dessas operações, elas precisam trabalhar com o quê? Compra e venda de moeda estrangeira, tá? E cada dia ela tem que passar por um processo de prestação de contas para o Banco Central, mostrando quais são as posições daquele determinado dia. Então, pode ser, as posições possíveis são compradas quando tem mais ingresso de dinheiro do que saída, ou seja, o meu saldo de contas desse banco aí, nos processos cambiais, o saldo superavitário teve mais ingresso de dinheiro estrangeiro do que saída. Também pode ser uma posição vendida, ou seja, saiu mais dinheiro estrangeiro do que entrou. Então eu tenho um déficit, tá? E também pode ser uma posição nivelada, ou seja, não tenho nem superávit nem déficit. Bateu no 0 a 0. São essas as posições que devem ser passadas para o Banco Central. Surge então a figura da taxa cambial. Quem é ela? É uma relação de valor entre duas moedas. Ponto. Quanto é que a moeda A vale, quanto é que a moeda B vale, a moeda C. E qual é vamos dizer assim, a paridade entre elas. Ok? Bom, ela é influenciada pela lei da oferta e procura. Ou seja, quanto mais procurada uma determinada moeda e menor a quantidade dela, maior vai ser o valor dela. Okay? Basta a gente observar o seguinte: quem é a moeda mais procurada no momento? É o euro, é o dólar, é o ien, enfim, o peso argentino, enfim. São esses os valores que são dados de acordo com a oferta e procura dos investimentos. Tá? Quais são os fatores que vão fazer com que essa taxa de câmbio exista? Primeiro, política monetária. Cada país ele adota uma política monetária que vai acabar interferindo no valor daquela moeda. Tá?
Inflação. Cada país tem um nível de inflação que acaba influindo naquele valor de moeda. Tá? Por exemplo, quem é que vale mais? Uma moeda num país que tem uma inflação altíssima ou num país em que a inflação é estável? Tá? O outro exemplo são as reservas cambiais. Como eu já falei, quanto maior a minha reserva, a tendência desse valor de moeda é estar estável. Tá? A outra coisa, equilíbrio da balança de pagamentos, ou seja, a quantidade de importações e exportações estão mais ou menos equilibradas, então eu tenho ali a balança de pagamentos mais ou menos equilibrada. Tá? São fatores que influenciam no valor dessa taxa cambial. E quais são os tipos de taxa cambial existentes? Eu tenho o câmbio comercial ou câmbio oficial, como muitos conheceram, o câmbio interbancário, ou seja, entre bancos, quanto é que aquela determinada moeda vale entre bancos. Tem o dólar em paralelo, que é uma cotação à parte, sem interferência do governo, tá? Que é operada pelas casas de câmbio. E tem o dólar turismo, que é aquele que é convertido para quando a pessoa vai sair do país para fazer turismo e gastar lá fora, tem um valor que ela converte antes para poder usufruir dos outros países. O câmbio, ele também tem uma coisa chamada arbitragem. Essa arbitragem, ela é utilizada num processo de compra e venda de determinadas moedas estrangeiras, aplicando o conceito de quê? De paridade. Isso é utilizado por quem? Por importadores e exportadores. Imaginem uma transação no Mercosul, tá? Em que existem diferenças de valores de moeda entre esses países que estão na América do Sul, entre Chile e Bolívia, Chile e Equador, enfim. São essas divergências que são tratadas por um intermediador, por uma empresa intermediadora, tá? De modo que consiga fazer com que esses importadores e exportadores usufruam da melhor maneira possível os valores cambiais. Então, pessoal, gostaram? Muitos vão me perguntar sobre as moedas virtuais. As moedas virtuais, elas não são tratadas hoje uma política cambial. Tá? Elas, até porque as características dessas moedas são completamente diferentes das moedas físicas. Essas moedas, elas não dão segurança nenhuma ao investidor. Então, a gente vai ver isso mais adiante, num tópico à parte. Eu gostaria que vocês, se pudessem, deixassem aquele like, tá? Se inscrevesse no canal e divulgasse para aqueles seus amigos que se interessam pelo mercado financeiro. Um forte abraço a todos e até breve.